queria contar um pouco do que é o Dicas. O Dicas nasceu de uma necessidade, realmente, de fazer um mundo diferente na implantodontia. Eu sempre me senti ilhada por estar numa cidade extremamente interiorana, muito interiorana, num mundo muito complexo, né? Porque eu não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Eu venho de 30 anos na implantodontia, eu nunca fiz uma clínica, todas as minhas resinas caíram, todas as minhas vendas... Então, eu nasci na implantodontia realmente nesse mundo aqui, né, dos garbáceos, da lâmina de limpo, e sempre um pouco sozinha, né? Principalmente depois da perda do Edson. E aí o grupo Perimplantar foi um grupo que nos deu um start muito grande de conhecer pessoas. Então, quando eu conheci você, Eduardo, propriamente dito, eu cobri um gap muito grande meu. Por exemplo, eu tenho uma absurda dificuldade com o inglês. Então, toda hora que eu quero ter certeza que a minha tradução está boa no inglês, Eduardo, faz um vídeo aí para mim, um áudio desse texto. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Milhões de vezes. Aí a mesma coisa, Ricardo, pelo amor de Deus, esse conjuntivo, como é que eu vou fazer? Rosenvaldo, e agora? Eu vou indicar realmente um zigomático para esse caso? Então, de uma forma muito maldosa, eu criei um grupo de WhatsApp com professores que cobriam as minhas necessidades, a minha necessidade da área de atuação que eu tinha maior dificuldade. Só que esses colegas tinham um diferencial muito grande. Esses colegas estavam a fim de nos ajudar, porque nós temos grandes nomes na odontologia nacional, vamos falar a verdade, que não tem paciência para isso, né? Então, assim, não é só que vocês são profissionais maravilhosos, não foi essa a escolha, foi porque vocês estão a fim realmente de compartilhar, né, uma implantodontia diferenciada, um pelo outro, torcendo que aquilo dá certo. Quantas e quantas vezes você me falou assim, Evelyn, olha, não coloca isso no grupo muito aberto, porque isso não está liberado na literatura, por mais que você tenha uma eficiência nessa técnica, né? Eu, poxa, é mesmo, quando a gente está falando no público, a pessoa precisa de acreditar no projeto, mas não vamos fazer a coisa errada. Enfim, a ideia foi essa do Dicas. Opa, muito obrigado. É um super prazer poder compartilhar aqui, estar junto com vocês. Eu fiquei ausente ali do grupo, porque eu foquei totalmente em alguns projetos relacionados à odontologia e eu às vezes perco muito fácil a atenção, o foco, né? WhatsApp, grupos, já tem os grupos lá do pessoal que são os meus colegas de alunos, então eu restringi um pouquinho, mas a Evelyn faz o filtro aí, quando precisa dar um grito lá, eu agradeço, é legal, a gente sempre bem poder compartilhar alguma coisa, né? E vamos tentar manter o nível aí, porque é bacana de ver o Rosenvaldo falando também, aquilo que você comentou, a apresentação, a clareza dos casos clínicos dele, realmente é fácil, né? Você olha, aquilo é fácil. E a gente sabe a complexidade, então, fantástica apresentação. E é um cara fantástico também. Então, vamos tentar manter aí essa sequenciazinha. Quando nós havíamos planejado, né, o nosso encontro lá para trás, a escolha do tema, e eu conversei bem certinho isso aí com a Evelyn, que era o seguinte, o que se pode falar em 1 hora, né? E a gente sempre, às vezes, dentro de uma apresentação, que a gente vai em um congresso ou um webinar, alguma coisa, a gente faz um balanço do que a gente quer apresentar. Às vezes a gente fala sobre a filosofia de nosso trabalho, a gente fica apresentando, às vezes, casos extremamente complexos, difíceis, que exigem vários passos, e dependendo do que a gente escolhe, às vezes o que o espectador está ali, né, o nosso colega que está ali olhando, ele até tem algumas noções do que a gente está falando, sabe, às vezes, a questão de que caminho seguir para executar aquele procedimento, às vezes é inspirado pelo procedimento que a gente apresenta, mas executar
às vezes ele não consegue compreender como que é realmente a real execução do procedimento que a gente quer falar. Então, eu optei de escolher um tema em que, nesse tempo aí de 50 minutos, 60 minutos, a gente conseguisse realmente passar um tema e fechar, talvez, as opções dentro desse tema, mas que ficasse muito claro nos colegas nossos que estão aqui acompanhando a maneira e o passo a passo de como executar. Tá? E por isso eu escolhi o tema nosso, que é o roll flap. É um procedimento que já foi descrito na literatura desde o comecinho dos anos 80 e de lá para cá sofreu um monte de dicas ou alterações na literatura, as modificações e tudo. O que a gente fez foi filtrar, né, desde o momento que a gente começou a aplicar essa técnica, foi filtrar essas aplicações, essas indicações, essas modificações, e aplicar, às vezes, o nosso entendimento de manipulação para esse tipo de procedimento. Então, a gente faz uma técnica que hoje a gente, de certa forma, batizou de S-Roll Flap, e eu acho que é um procedimento extremamente dinâmico para a gente poder executar e aplicar para os nossos pacientes, né? Como periodontista, ou quando a gente quer passar alguma coisa de área de reconstrução periimplantar, a primeira coisa que vem na nossa mente é que a reconstrução ela exige coleta de tecidos de áreas doadoras, né? Tuberosidade, palato, profundo ou superficial, para que a gente faça essa reconstrução de tecido mole. E nem sempre é assim. Se a gente conseguir manipular de uma maneira adequada a própria região de implantação, eu acho que em torno de 70% dos casos da minha clínica, eu consigo fazer essa compensação, essa reconstrução do tecido mole, sem fazer a retirada de um tecido adicional. Então, há maneiras inteligentes de a gente poder aproveitar essa condição e é justamente onde o nosso roll flap ele se encaixa, tá? Então, vamos lá, a gente vai apresentar uma sequência casuística. Em cada caso, nós vamos trazendo uma dica da técnica e como que a técnica funciona, os porquês e prós e contras dessa técnicazinha até o último caso clínico, tá? Se eu não me engano, são 5 ou 6 casos. Então, é o seguinte, ó, tradicionalmente, o que a gente fazia com uma crista edêntula dessa cicatrizada? Incisão no centro da crista, abria retalho total em ambos os lados, implante e fechava essa região. A passo seguinte, faria a reabertura, né? Ou em passo único ou na reabertura, a presença do cicatrizador no centro da crista, com retalho no centro da crista, ele vai fazer com que você tenha um excesso de tecido na área palatina, no momento do fechamento, e você vai remanejar um pouco desse tecido queratinizado que você enxerga para vestibular. Talvez não seja aquele ideal de proporção de tecido queratinizado, como a Evelyn comentou ali no comecinho do nosso webinar, né? Você até compensa. Na hora de fazer o fechamento desse retalho, a gente não vai ter um fechamento primário, pela largura, às vezes, do cicatrizador, não permitir essa aproximação do retalho palatino e do retalho vestibular. Então, tem uma leve exposição, cicatrização de maneira secundária na região de papila ali. Ok, nós podemos resolver o caso, mas talvez de maneira aceitável, mas a gente pode fazer melhor. Então, uma das técnicas que foi sugerida lá para trás era fazer o roll desse tecido, né? Rolar esse tecido todo do topo de crista para vestibular. E uma das técnicas originais, a incisão, então, do centro da crista passava a ser feita lá na região palatina. E aí todo esse tecido do centro da crista era rolado por debaixo do retalho vestibular para essa região bucal. A compensação, ela acaba sendo grande, só que com essa técnica original, o que acontecia? Você fica sem tecido nenhum, mais uma vez, na região interproximal das papilas. Vocês vão ver na sequência que a manutenção e a presença desse tecido nas papilas é de extrema importância, não só para manutenção, proteção do osso, mas para a gente compreender o quanto de tecido é possível a gente reconstruir na vestibular.
horizontalmente e também verticalmente, tá? Então, o que que a gente faz? Essa linha demarcada que a gente estampou aqui no topo da crista é justamente a região que eu vou ocupar, ou pelo meu cicatrizador, ou por um pilar personalizado, ou mesmo poderia ser pelo meu provisório. Esse tecido vai ter que ser realocado. Então, a melhor maneira é eu desenhar uma incisão de maneira que essa realocação aconteça para a região de defeito, que é a região justamente vestibular. Então, a incisão que nós fazemos é uma região intrasulcular, em um dos dentes proximais, vai trazendo essa incisão, preserva o tecido, preserva a papila e faz o contorno exato do tecido que você vai remover e realocar para a presença do nosso cicatrizador. Depois da incisão, a gente faz a desepitelização do tecido na região de topo de crista, e aí entram uns detalhezinhos na questão da incisão, tá? Por que que a gente não faz a incisão com relaxantes, tá? A incisão com relaxantes, ela vai fazer com que a compensação aconteça somente na região envolvida entre as relaxantes, ela não vai acontecer nas regiões interproximais, ou seja, você além de criar uma cicatriz nessa região, você cria um degrau entre a sobrecompensação que você fez pela rolagem e a regiãozinha interproximal. E a gente não precisa da relaxante, né? Eu posso fazer toda a manipulação minha necessária, trazendo justamente a incisão da intrasulcular. Eu evito a cicatriz e no momento da compensação desse volume, esse volume ele vai acontecer de maneira mais suave, eu não crio degrau nessa região. E o nosso mantra da incisão é o seguinte, traz ela intrasulcular, mantém essa incisão alinhada com o sulco na vestibular, mantendo a maior quantidade de papila possível na posição, só que quando você vai avançando essa incisão, você vai ver que às vezes você vai encontrar ou vai chegar perto da minha linha mucogengival, porque o defeito característico é você ter essa projeção da linha mucogengival para o centro da crista. E se você continuar com a incisão reta, você vai cortar sobre essa linha mucogengival. Então, você preserva o máximo possível da papila, só que você tem que manter uma distância da linha mucogengival. Quando chegou perto da linha mucogengival, tentar ter pelo menos 1 milímetrozinho de distância. E aí você vai acompanhando essa incisão até o momento que você vai fazer a virada da incisão para palatino, fazendo todo o desenho do nosso cicatrizador. O caminho depois disso é exatamente o mesmo, retorna, mantendo o máximo possível a presença da papila ali até voltar para o outro sulco. Quando você rola e você fecha esse retalho, a gente tem fechamento primário dessas feridas cirúrgicas, acomodamento primário aí de toda essa região. Isso aqui é o que não fazer, tá? Às vezes a gente leva essa incisão mais para o centro da crista e aí a gente tira grande parte do volume da papila que deveria ser preservado. Isso aí é importante, a gente vai entender de uma maneira mais clara na sequência de casuística para que eu consiga fazer também um ganho de tecido no sentido vertical, ok? Então, vamos lá, ó, fiz a minha incisão, antes de levantar o retalho, que seria a sequência normal nossa de manipulação dos tecidos, a gente vai aproveitar a adesão desse retalho ainda ao periósteo e o desenho bem delimitado, bem visual, aonde que eu tenho que fazer a promoção da desepitelização desse tecido. A gente usa uma broca de gramatura média, vai trabalhar com a broca de lado e a pontinha da broca, promovendo a desepitelização. Levantou o retalho, visualizou o osso, vai fazer toda a fresagem da mesma maneira com que a gente está habituado a fazer dentro do sistema que a gente trabalha, fixou o nosso implante, agora eu tenho que fechar o retalho. Sobrou essa lingueta que vocês desenharam aqui. O que a gente tem que fazer? Dobrar a lingueta para debaixo do tecido vestibular. Como que a gente dobra essa lingueta? Com um pontinho cochoeiro horizontal, a gente vai descrever bem certo esse ponto. Fez isso, você vai lidar com esse retalho absolutamente de maneira como se não tivesse o rolo. As suturas que você escolher nas interproximais vão ser exatamente as mesmas suturas que você escolheria se não tivesse nada dobrado ali abaixo, tá? Então, são suturas simples mesmo. E você vê, olha que bacana, o acomodamento
bem legal de todo o tecido, nada à disposição, não mudei nada o pós-operatório do paciente em termos de escolher uma outra técnica, acho que até por esse acomodamento todo do tecido, até um pós-operatório mais favorável, e a compensação de todo o defeito aí que nós tínhamos no iniciozinho desse procedimento, tá? Então, legal. Isso aí foi só um aperitivo, agora a gente começa a trabalhar alguns conceitos interessantes para que a gente entenda o porquê de cada decisão dessa técnicazinha aqui, tá? Vamos para um caso do inferior, um molar grande. O que está acontecendo aqui? Você vê que as incisões que vêm das interproximais, elas mantêm lá na vestibular e elas só começam a virar para a lingual justamente no diâmetro do meu cicatrizador. Por isso que vocês vão ver aqui vários implantes que são um tissue level, que é um implante de plataforma grande. Por quê? Quanto maior o meu cicatrizador, ou maior o meu abutment personalizado, mais tecido da crista eu consigo realocar para a minha vestibular, tá? Não adianta a gente usar um cicatrizador muito pequenininho, fininho, que às vezes você vai estar trabalhando com pouco tecido ou disponibilizando pouco tecido para essa região, tá? Ó, não sobrou, ou parece que não sobrou tanto tecido assim, mas a espessura é boa e é o suficiente para eu compensar esse defeito. Colchoeira horizontal e depois pontos simples para que eu faça o fechamento de toda essa áreazinha aqui, tá? Então, a vista oclusal do nosso procedimento aqui tá vendo que o ombro da papila, ela tá bem lá na vestibular, ela só começa a girar para a lingual justamente quando eu tenho o diâmetro do cicatrizador já definido para fazer esse mergulho para a lingual, tá? E essa distância que tem que ser mantida nesse mergulho. Mantém o ombro da papila o mais vestibular possível, só que você vê que a gente está sempre respeitando a linha mucogengival. Se a linha mucogengival avança para dentro do defeito, às vezes eu tenho que tirar ou jogar a incisão um pouquinho mais para dentro da crista para não cortar sobre a linha mucogengival, tá? E aí, uma questão que é o seguinte, os casos que a gente começa a fazer, normalmente eu faço ou fazia retalhos de espessura total. Tá? Significa que quando eu descolava esse tecido, eu descolava ele total, sem separar nada, epitélio, conjuntivo, periósteo e rolava ele abaixo, tá? A característica dos defeitos que a gente trabalha nessa região posterior, como você pode ver nas linhas pontilhadas, né? Você tem um defeito projetado ali, ou seja, você tem um tecido todo projetado para dentro. Essa distância, essa linha desse tecido, mesmo que eu faça um descolamento total, quando eu rolo o tecido abaixo desse retalho vestibular, aumentando o volume para fora, esse volume que era projetado para dentro e agora é para fora é o suficiente para acomodar o meu rolo. Eu tenho tecido suficiente para acomodar o tecido que eu estou rodando abaixo do meu retalho na vestibular. O que acontece em algumas vezes? Eu tenho uma espessura sobre a crista muito grossa de conjuntivo, ou tenho muito conjuntivo que eu estou rolando, e o defeito não é muito grande, o que vai acontecer? Eu não tenho espaço suficiente para acomodar esse tecido abaixo da minha vestibular. E aí vocês vão ter que agregar no procedimento algum tipo de relaxamento dos tecidos ou divisão dos tecidos para poder cobrir e abrigar todo esse tecido que vem da nossa vestibular. Mas quando vocês começarem os primeiros casos, ou para quem já tem uma mão treinado com a microcirurgia, o retalho total, ele é o retalho mais fácil da gente abrigar. Ó, e os resultados, então aí é simples o procedimento, a gente consegue a faixa de queratina necessário para que justamente a gente tenha a estabilidade do nosso tecido periimplantar no longo prazo, né? A gente nem de estética está falando, a gente está falando mais da questão de função num primeiro momento, tá? E continuando, então, essa análise da questão biológica, né, da saúde em volta dos nossos implantes, vamos começar a entender algumas coisas aqui que pode ser aplicada não só para o nosso roll flap, mas para as nossas cirurgias gengivais também, tá? Então, vamos lá, ó. Mais uma vez no mesmo. Incisão intrasulcular, preservou papila, fez o contorno do cicatrizador.
abri o retalho, topo de crista total, obviamente eu tenho que acessar o osso para fazer a minha fresagem aqui, e agora vocês vão ver uma coisinha um pouquinho diferente. O que, que a gente está fazendo com esse retalho? Vocês estão enxergando na vestibular que tem o periósteo sobre o tecido ósseo ali que foi dividido. Eu estou começando a dividir esse meu retalho. Isso aí vai gerar alguns benefícios do ponto de vista técnico e biológico para a minha cirurgia, tá ok? Técnico a gente vai comentar nos próximos casos, como usar esse periósteo. Do ponto de vista biológico, essa divisão, o meu periósteo ainda protege o meu tecido ósseo, irriga aquele tecido ósseo, e agora o conjuntivo, no momento da rolagem, ele não vai ficar abaixo do periósteo, ele vai ficar logo abaixo da mucosa, pertinho da superfície, tá? Então, vamos lá. Está aqui o meu periósteo, não é um conjuntivo muito espesso, desepitelizado em cima, rolamos ali, cochoeiro horizontal, fechou as suturas. A gente vê que nós terminamos o procedimento de cirurgia com uma faixa de queratina talvez muito pequena. Eu não medi aqui, mas visualmente talvez eu não tenha mais do que 2 milímetros de queratina em volta desse meu implante. Só que eu tenho a lingueta do meu tecido conjuntivo avançando até mais apical do que a minha linha mucogengival, ou seja, eu tenho conjuntivo nessa região azul ali assim do nosso desenho. Aí a gente foi acompanhando o pós-operatório do paciente, tá? Uma semana do pós-operatório, vista oclusal, 21 dias de pós-operatório. O que com 21 dias a gente está começando a observar em volta desse nosso implante aqui? Uma ampliação da faixa de gengiva queratinizada em volta do nosso implante, tá? Vista oclusal também, aí eu já tenho, acho que 60 dias, e você vê uma completa recuperação da faixa necessária de queratina em volta do meu implante. Então, aquele tecido conjuntivo tratado da maneira correta, o tecido vestibular preparado da maneira correta, ele pode trazer um aumento também da faixa de queratinização. Essa técnicazinha do rolo, ela é interessante porque ela trabalha nesses dois sentidos, né? A gente aumenta a espessura do tecido, que a gente sabe que é importante, e ela aumenta a faixa de queratinização, que a gente sabe que também é importante. Alguns anos atrás, eu tinha uma preferência de fazer o retalho apicalmente realocado, reposicionado, ou seja, eu fazia um retalhozinho que da topo da crista ele era ressuturado na vestibular. Bacana era o retalho porque eu ganhava bastante queratina, bastante faixa, mas eu não ganhava espessura. E o roll ele compensa nessas duas situações, tá? E há alguns detalhes de como preparar para que às vezes a gente veja uma tendência melhor de ganho de queratinização. Você pode rolar ou preparar o tecido de N diferentes maneiras, seja para enxertos gengivais, para recobrimentos radiculares, para a região onde é que eu quero fazer reconstrução periimplantares, ou seja, para o rolo. A maneira com que eu preparo o leito receptor, ele, de certa forma, influencia muito não só a manutenção do enxerto, mas o ganho de queratinização nessas regiõezinhas, tá? Então, de 60 dias para o pós-operatório, olha que bacana, tá? Bem expressivo ali o nosso ganho, tá? Eu trouxe aqui uma fotografia que é de um outro caso clínico para que a gente entenda um pouquinho essa questão que eu estava abrindo a conversa agora, tá? O que a gente tem de tecido em volta de um dente natural ou em volta de uma crista cicatrizada? Em volta do dente natural e em volta ou no topo da crista, a gente vai ter o tecido queratinizado, né? Se eu pegar a histologia disso aqui, você vai ter lá a queratina, tecido epitelial, lâmina basal, que seria já a base do tecido conjuntivo, até eu chegar no periósteo. E é isso. Acabou. É esses tecidos que eu tenho aqui nessa posição. E eu vou indo para vestibular até eu chegar na linha mucogengival, certo? O que acontece na linha mucogengival? Eu começo a mucosa. Eu tenho, então, na mucosa uma camada mais fina do tecido epitelial, ali naquela região. Logo abaixo dessa, eu tenho uma fina lâmina basal, quase não tem nada de conjuntivo, então esse tecido é muito fininho. E aí eu já começo a chegar o que abaixo da mucosa? Tecido muscular, tá?
e eu vou ter tecido muscular até chegar no meu periósteo. Ou seja, região queratinizada, eu não tenho presença de tecido muscular. Na região de mucosa, eu tenho a presença do tecido muscular. Quando eu decido fazer um rolo ou eu decido fazer um enxerto de tecido conjuntivo e parte desse enxerto ele está ficando embaixo do retalho, que é de região mucosa, ou seja, apical à região mucogengival, eu posso colocar o meu conjuntivo em diferentes níveis ou diferentes camadas. Eu posso colocar ele lá embaixo do periósteo. Se eu dividir o periósteo e deixar músculo aderido na mucosa, eu posso colocar o meu conjuntivo abaixo do músculo. Ou se eu tirar o músculo aqui da mucosa, eu posso colocar o meu conjuntivo abaixo da mucosa sobre a musculatura. Ou eu posso até eliminar totalmente a musculatura dessa região. O que eu quero falar é o seguinte: a influência do tecido conjuntivo, rolado ou enxertado, como vocês estão vendo aqui, quando você tem uma camada limpa, lisa, de mucosa assentada sobre esse conjuntivo, em termos de resultado de queratinização, obviamente é muito maior do que se eu assentar o meu conjuntivo lá embaixo, escondido no periósteo, com o músculo em cima, até chegar na minha região de mucosa. Então, há maneiras distintas da gente preparar essa região receptora, estratificando esses tecidos, separando o tecido muscular da região mucosa, separando o tecido muscular da região de periósteo, para que eu tenha o melhor ambiente possível para o meu conjuntivo rotacionado, rolado ou inserido de maneira retirada, isolada ali assim, para que eu tenha realmente manutenção de volume, queratinização e tudo mais, tá? Isso aí faz muita diferença em todas as cirurgias que a gente aplica quando a gente entende esse conceitinho aqui, mesmo explicando uma técnica extremamente boba e simples, que é o nosso roll flap, tá? E aí a gente vai trazer um caso em que a gente consegue visualizar isso aí. Eu gostaria que vocês saíssem hoje com essa questão bem clara na mente de vocês, tá? Olha lá, como fazer a estampa? Você pode pegar um lápis cópia, pega um cicatrizador ali assim, umedece um pouquinho o lápis cópia, marca o cicatrizador, inverte ele e faz a estampa no topo da crista, tá? Errou a estampa, cara, apaga, faz outra. Até você ver que realmente a posição do cicatrizador é a posição ideal. Isso vai te guiar na tua incisão. E não é só guiar na incisão, no momento que você levanta o rolo e você vê o osso ali assim, ele te ajuda a posicionar legal também as tuas fresas. Então, você vai estar posicionando o implante já também com uma certa guia, né, em termos de centralizar esse implante na posição correta, tá? Caso você não esteja fazendo um implante guiado. E a partir daí, incisão intrasulcular, do sulco começa a agredir o tecido. Vamos passar por cima do tecido. Eu estou preservando o máximo possível da papila, ó, e faço o meu contorno, voltei para vestibular. Agora, nessa região, se eu continuasse reto, eu posso chegar, eu ia chegar na mucogengival, tá? De acordo com a posição da mucogengival. Chegou perto da mucogengival, vira e vai para o sulco nessa posição, tá? Topo de crista, cuidado com alguns pontos aí. Você normalmente vai fazer esse retalho de rolo, às vezes num primeiro molar, às vezes num segundo molar, ou seja, a tua lâmina vem lá da frente. Em vários casos, vocês estão vendo que eu estou deixando papilas bem fininhas, né? Entre a incisão e o dente ali, a papila tem 2 milímetros, às vezes 1 milímetrozinho. Ela não vai necrosar, tá? Esse tecido que fica em volta da coroa clínica, ele sobrevive do fluxo sanguíneo que vem do ligamento periodontal. Então, se ele tem 1 milímetro só de espessura, mas você não cortou o ligamento periodontal, ele vai sobreviver. Especialmente se você colocar o cicatrizador e o cicatrizador mecanicamente apoiar ele ali na posição. O que não pode acontecer é a gente tentar vir com uma lâmina lá da frente, a incisão na superfície está com 1 milímetro, 2 ali da papila, mas a ponta da lâmina pegou lá embaixo no ligamento periodontal. Aí você matou essa papila, ela vai ter necrose, tá? Então é legal, às vezes, nesse tipo de situação, a gente até usar uma lâmina que permite uma angulação melhor, né? Uma 12, nesse caso, pode fazer esse desenho da lingual e das papilas, sem que a ponta da lâmina faça essa agressão ali do ligamento periodontal, tá? Beleza. Sempre cuidado, a gente está empolgado, já quer vir direto com o molde, que é o normal desse procedimento. Não, para e vai fazer a desepitelização.
Esse é o formato de chama da broca, granulação média. É uma granulação que permite uma agilidade na desepitelização, mas não tão agressiva que nem uma broca de granulação normal, tá? Vocês viram o topo desepitelizado, depois a gente vem com a pontinha da minha chama e faz como se fosse o sulco da incisão, porque sobra um epitéliozinho ali assim em posição, tá? Fez isso, molte, levanta total no topo de crista. E aqui eu quero passar para vocês como fazer essa divisão dos tecidos. Abriu até o dobro ali dessa região de crista, acessou a região, ó, tá? Não estou descolando tudo, olhei aqui. O que está acontecendo? Eu tenho parte do meu tecido, obviamente que não foi descolado. Meu periósteo ainda está colado no tecido ósseo ali assim. Nesse momento, ou dessa região, eu vou começar a dividir o tecido. Vou deixar o periósteo ali aderido ao tecido ósseo, o que tem em cima eu vou começar a dividir. E é uma região muito difícil de você fazer esse procedimento, porque a gente tem medo de fazer perfuração desse retalho. Como não perfurar? Olha de oclusal o tecido, visão direta, e a primeira incisão que você faz não vai avançar a incisão mais do que 1 milímetrozinho. Você não precisa, só risca o periósteo. Você vê aquele risquinho no periósteo. Fez o primeiro risco do periósteo, o que acontece? O tecido começa a afastar um do outro. O periósteo começa a afastar aqui, mas o tecido na região mucosa afasta um pouquinho também. Você vai permitindo esse espaço. Aí você volta com a incisão mais uma vez, aprofunda mais 1 milímetro na mesma linha, que aí você vai estar evitando fazer essa perfuração. Com muito cuidado. Fez a primeira, segunda incisão, o tecido começa a afastar um pouco. E a partir daí, Ricardo, o que a gente faz? Agora você para e muda o teu ponto de vista. Agora a gente vai ver esse tecido da vestibular, não da oclusal. Por que da vestibular? Porque agora a tua divisão, o legal é que você faça a retirada ou a separação da mucosa dos músculos. Significa que essa incisão é bem abaixo da mucosa, e a mucosa é bem fina. Quando a gente faz essa incisão, você vê a lâmina trabalhando logo abaixo da mucosa, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, e a melhor maneira de controlar isso é olhando a mucosa pela superfície. Porque se você enxerga a tua lâmina, obviamente você controla a tua lâmina. Quando eu olho por vestibular, eu sei exatamente o quão perto essa lâmina está da superfície. E essa região não é tão delicada que nem as primeiras 2 incisões que você já fez. A mucosa tem uma elasticidade. Se você trabalhou visualizando, você vai separar bem de maneira confortável os músculos da mucosa, tá? Olha lá, a gente trabalha fazendo essa divisão. O relaxamento do tecido é impressionante, o tecido vem mesmo, tá? Você pode usar essa mesma técnica para recobrimentos radiculares, é essa a questão, você vai ver que o tecido vai relaxar e vai vir, tá? O que sobrou lá embaixo? Sobrou o músculo aderido ao periósteo, ou seja, o músculo não tem mais ação no teu retalho, né? O músculo, quando se mexe, ele está aderido ao periósteo, não mais ao retalho. O teu retalho tem mais estabilidade mecânica, o que é muito importante para a gente no pós-operatório, tá? Olha que bacana. Então, tá músculo aderido ao periósteo e a região livre. Aí você pode me perguntar, Ricardo, pô, agora você vai rolar o teu conjuntivo vai ficar sobre os músculos. Pode, vai ficar sobre os músculos, poderia ficar, mas em termos de resultado cirúrgico, estabilidade mecânica para conjuntivo é muito importante. Se eu também eliminar esse músculo dali, eu vou ter um conjuntivo mais estável. Então, o que a gente faz? A gente faz uma terceira incisão, que é uma incisão profunda agora. É uma incisão que a gente... Opa, aí eu só estou pegando, desculpa, perdi esse slide, tá? É um instrumento rombo, só vendo se eu realmente desconectei toda a musculatura do meu, da minha mucosa ali assim, tá? Agora sim, agora o que eu estou fazendo? Eu estou tirando os músculos do periósteo. Então, eu venho, traciono bem a minha mucosa, a minha bochecha, o músculo fica estendido, aí você passa a lâminazinha próximo do periósteo, ó, tirando os músculos aí. O que acontece? Quando eu rolar o meu conjuntivo, ele vai ficar abaixo da mucosa, pronto para tentar fazer uma queratinização desse tecido e bem acomodado, bem nutrido pelo periósteo que está abaixo, tá?
A partir disso aí, fresagem normal, do jeito que a gente está acostumado com o nosso sistema, insere o seu implante ali em posição, vamos lá, e aí é a hora da gente fazer a sutura, tá ok? Então tá, implante ali no centro, vocês estão tendo uma visão oclusal e uma visão da vestibular, tá? Quando eu dobro esse tecido conjuntivo aqui, a melhor maneira de fazer essa sutura é com um cochoeiro horizontal. Cochoeiro horizontal é um ponto que vai perfurar da mucosa com o rolo já dobrado, perfurando os dois ao mesmo tempo, e aí ele vai ir um pouquinho mais para distal e vai fazer o caminho inverso, voltando de dentro do retalho para a superfície de novo. Fez esse ponto, apertou esse pontinho, depois disso são suturas normais, suturas simples ali, sem muito segredo, tá? Eu já vou passar um pulo do gato ali em relação à posição desse nosso rolo. A melhor maneira é segurar ele em posição com uma pinça na hora de fazer o cocheiro horizontal, com uma micro pinça, que daí você segura ele em posição e aí você penetra com a sua sutura, tá? Isso aí é ponto simples, não tem muito segredo, a gente já vai pular aí para a nossa sequência, ó. Então tá aí, uma micro pinça que segura o tecido já rolado, tá? Aí você vem, perfura e volta em posição. O legal é que quando você está com a micropinça, você arranja exatamente o quanto que você quer dobrar o rolo para dentro ou trazer o rolo para fora, tá? Você vai vendo essa posição e aí você segura bem certinho. Uma vez que você segurou certinho, que você vai transfixar com a sutura e aí você vai manter estável essa posição. Porque se você tentar fazer direto com o ponto, a hora que você aperta o ponto, você vê que o tecido está torto, você rolou pouco, ou rolou demais, às vezes você rola toda a queratinização lá para baixo e ficou com mucosa. Então, a micropinça ela é fundamental para esse tipo de procedimento, tá? Ponto entrou, passou os dois, ponto voltou, passou os dois aqui em posição. Ó, fiquei com uma faixa de uns 2 milímetros de queratina, dobrado, fechou certinho, tá? Presta atenção nesse periósteo, que esse periósteo a gente também vai usar ele para uma outra função logo mais, tá? Então, tá aqui o meu retalhinho, fechado, em posição. Jogo ganho, tá? Não tem mais muito o que a gente fazer aqui para esse caso. Bastante queratina, volume, ó. Tá? Pode mandar de volta o paciente para a dentista que referiu o caso para a gente. O paciente está pronto para ser moldado dentro de alguns dias, tá? Legal? Então, vamos lá. Deixa eu só passar para vocês. Ricardo, é só para dente unitário? Só um pouquinho. É só para dente unitário? Não, não é só para dente unitário. Às vezes você pode fazer 2 implantes, um do ladinho do outro, 3 implantes, um do lado do outro. Qual que é o nosso mantra? Preserva a papila, depois de preservada a papila, você vai fazer o desenhozinho do S ali sobre a crista. Se eu tenho 2 implantes, é para ter uma papila entre 2 implantes, o que a gente vai fazer? Vamos preservar a papila. Até onde preserva? Perto da mucogengival, sem cortar a mucogengival. Então, está ali bem certinho a posição. Desepiteliza, abriu o retalho total até topo de crista. Aqui, como a gente tem um catatal de tecido conjuntivo no topo de crista aqui, eu tenho que realmente relaxar o tecido vestibular para ter espaço para rolar esse tecido, ó. Tá? Isso aí é só irrigação. E aí a gente dobra o tecido em posição, tá? Um colchoeiro horizontal para cada rolo, fez os dois aqui assim, e agora ponto simples em posição, tá? Bacana, caso resolvido, de maneira simples, fechamento primário. O tecido rolado no centro dos implantes, ele compensa todo o retalho, o volume, não fica com defeito entre os implantes, onde você não tirou aquele nível de papila ali assim, tá? Então, é bem bacana. Então, vamos lá que a gente agora, a partir disso, vai fazer umas pequenas modificações da técnica para outras propostas ou para aumentos maiores daqueles que a gente realmente poderia fazer só usando o rolo de maneira convencional. Olha só o tamanho do defeito, né? Um defeito grande aqui nessa região. Eu olhando no corredor bucal, eu não consigo nem perceber o contorno da região palatina dessa região, tá? Então, eu tenho que compensar esse tecido com muito volume.
E não é só isso, eu tenho que tentar trazer esse volume numa posição cervical próxima desses dentes. Senão não adianta eu ganhar bastante volume e mesmo assim terminar com um dente muito longo. E aí entra uma das questões que você tem que entender a respeito da aplicação da técnica do roll. Vocês viram que até agora a gente sempre está preservando as papilas, né? A técnica é uma técnica que preserva as papilas. Se ela preserva a papila, significa que eu não vou perder papila. Também não vou ganhar nada na papila. Então, aí é a questão. Região posterior, corredor bucal, deficiências pequenas de papila ou até razoáveis, não são perceptíveis pelo paciente. Esteticamente, você não vê esse defeito. A posição do tecido ali no meio da cervical, sim. Então, tem um dente mais longo, o paciente vai olhar e falar assim, ih, problema. Agora, as papilas, não. Se você usa essa técnica na região posterior, sem criar, engordar a papila de maneira satisfatória, o paciente não percebe, excelente. Agora, na região anterior, pode ser um problema. Região anterior, se você olha o caso e você quer aplicar a técnica do roll na região anterior, é porque as papilas já estão inicialmente numa posição muito favorável. Se você tem defeito de papila, que você vai ver que termina com aquela coroa e fica com sombra ou mesmo black space, o roll flap não é a técnica adequada e aí a gente entraria com outras técnicas para reconstruir. Mas região posterior, perfeito. Ricardo, você falou e a gente está mostrando, dá para entender que a gente ganha um bom volume de tecido. Perfeito. Mas o quanto que eu consigo no sentido vertical ganhar? Você consegue construir e manter esse tecido até o nível das papilas, tá? Por isso é importante na técnica o desenho e a manutenção das papilas, porque vão ser essas papilas que vão nutrir e vão dar estabilidade mecânica no roll. Se você tirou essas papilas na hora das incisões, você traz o tecido não tem nenhum apoio na vestibular, não tem apoio das papilas, só está o teu abútimo ali, o tecido vai retrair, vai mexer para apical, tá? Então, vamos lá. Osso eu tenho um pouquinho, vou fazer um levantamento de seio, mas olha aqui, o tanto que eu tenho disponível não é o suficiente para compensar o defeito. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma janela na palatina, um retalho dividido, e o meu roll, na verdade, ao invés dele contornar na área de estampa, ele vai por debaixo da janela e vai buscar um tecidão conjuntivo lá para dentro. Então, a gente abriu essa região aqui, ó, e vai incisionar lá para dentro do palato. Ó, agora dá para ver bem certinho como que a gente está desenhando. Ó. Traz bem, então vou ter um conjuntivo com excesso. Eu vou ter um roll mais longo para trabalhar aqui nessa região, tá? Então, vamos lá. O mixinho do osso, que a gente fez levantamento de seio nessa posição também, colocou o implante aqui dentro do seio, o implante dentro do seio não, né? Fez o levantamento de seio. E aqui é o seguinte, essa visão agora a gente vai separar esse caso e o próximo caso clínico, tá? Para fazer essas sobrecompensações de defeitos muito grandes, eu posso trazer ou o conjuntivo adicional, que nem eu estou fazendo aqui, ou eu posso fazer enxertia óssea, junto com o rolo. Enxertia óssea é o próximo caso. Esse aqui vai ser só o conjuntivo adicional, tá? Posicionou o implante e agora vou rolar. O que faz? Esse volume é o suficiente para eu compensar o volume. E a vantagem de eu ter trazido um conjuntivo mais longo, um rolo mais longo lá do palato, é que essa curvatura, essa dobra, ela pode ficar mais longa. Se ela pode ficar mais longa, eu consigo trazer essa dobra até um nível cervical que eu preciso reconstruir, tá? Ou seja, no nível das papilas. Se o rolo fosse curtinho, ele ia ficar a dobra curtinha e a minha cervical ia ficar mais apicalizada. Eu não ia compensar esse defeito do paciente. Então, a gente conseguir deixar essa dobra até o nível das papilas, tá? E aí é importante não retirar as papilas no desenho cirúrgico ali. Retirou as papilas, você sutura em posição, o tecido vai embora de novo, vai para apical, e aí você perde essa regiãozinha, tá? Então, pós-operatório, esse é o arranjo dos pontos numa vista oclusal, né? Acho que agora já está bem simples aí da gente compreender. Uma semana de acompanhamento, uma leve necrose da região doadora ali e uma compensação grande de tecido. 5 meses depois,
a gente tem queratina, volume, do ponto de vista de saúde para essa área, do ponto de vista estético também, para devolver o paciente para fazer a prótese definitiva, tá? Tudo bem? Tranquilo? Acho que a gente está bacana, entendendo bem até esse passo aqui, tá? Vamos lá, que agora a gente vai mostrar mais uma possibilidade do roll flap, tá? E eu vou conversar com vocês, a gente vai mostrar esse caso aqui. Qual que é uma das situações que eu tenho dificuldade na clínica aqui? É fazer reconstruções ósseas junto com reconstruções gengivais, tá? Por que isso aí? Se eu trago um tecido conjuntivo e assento um tecido conjuntivo sobre um periósteo, eu sei que esse conjuntivo vai ser nutrido pelo periósteo e também vai ser nutrido pelo retalho que está protegendo esse conjuntivo. Ou seja, mesmo que eu tenha conjuntivos mais espessos, 3, 4 milímetros, às vezes 5, ele vai sobreviver, porque ele tem uma boa nutrição. O que acontece de conjuntivos mais espessos, quando eu faço enxertia óssea, é que aonde vai estar esse periósteo, né? O que tipo de retalho você está fazendo? A Evelyn comentou até, se eu assento um conjuntivo sobre biomaterial e membrana, eu não tenho irrigação da base. E se eu tenho um conjuntivo mais espesso nesse tipo de situação, ele não sobrevive, eu perco parte desse conjuntivo, tá? Técnica do rolo, se eu fizesse retalho total e rolasse o tecido, o que vai ficar em contato com o osso? O tecido rolado, aquele conjuntivo rolado. Eu não gosto de colocar um biomaterial, uma membrana, e ter um conjuntivão ali desorganizado naquela região. O material que eu gosto de proteger o meu biomaterial é o periósteo. O periósteo ele tem outra rigidez, você pode, numa sutura do periósteo, você pode tensionar ele, trazer bastante tração. Numa sutura de conjuntivo, de retalho, você não pode trazer muita tração. Se você aperta demais e dá muita tração no tecido mole, sem periósteo, ele pode necrosar. Então, assim, o rolo, de uma maneira geral, ele pode ser trabalhado para que eu faça a enxertia óssea junto, uma vez que eu também aprenda a dividir, deixando o periósteo na camada mais interna desse meu tecido. Olha o tamanho do defeito que a gente tem aqui. Então, desenhamos o rolo duplo aqui, né? Desepitelização do topo, abrir total, porque eu queria visualizar a crista. Eu não tenho muito osso, então trabalhamos no limite aqui da minha crista óssea. Um dos implantes, apesar de ser 3,5, você já vê que ele está bem perto da minha cortical vestibular ali. Então, eu tenho pouquinho osso mesmo. Eu vou fazer um enxerto nessa região, não só para melhorar essa espessura óssea, mas também para ganhar um aumento de volume, tá? Legal. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos separar o periósteo do tecido rolado, tá? Faço uma incisão bem de leve de novo no periósteo, dividi o periósteo dessa região e eu criei dois mundos distintos. Um entre o osso e o periósteo e o outro entre a minha mucosa e o tecido que ficou no meio, que eu vou rolar o meu rolinho ali, tá? O que a gente vai fazer? O osso vai entrar embaixo do periósteo, olha lá, bacana. Vocês podem decidir, nesse tipo de situação, usar uma membrana de colágeno ou não. É uma questão de filosofia. Quando eu estou fazendo preenchimentos, ou seja, uma região que eu não vou acessar novamente para abrir, fresar, colocar implante, às vezes eu opto por não colocar membrana, desde que eu tenha um periósteo saudável e estável nessa região para proteger e manter durante todo o processo de cicatrização aquele tecido enxertado estável mecanicamente. A gente vê nas tomografias, o tecido não reabsorve, permanece lá. Eu acredito muito na estabilidade mecânica do que a gente está fazendo, tá? Então, tá lá, o biomaterial em posição, como é que eu vou estabilizar? Uma sutura só de periósteo, é uma sutura 3 zeros, bem potente, bem forte, estabilizada no tecido palatino, que está fechando e abrigando bem esse biomaterial, tá? E por cima do biomaterial, o que a gente vai fazer? Desculpa, por cima do periósteo, vai fazer o rolo da maneira normal, tá? Aqui é só um desenho de como fazer essa sutura do periósteo, ó. Então, aqui está o meu periósteo,
O meu rolo ficou para vestibular. Já dobradinho, a gente viu as suturas lá que são feitas para manter ele dobrado, mas a gente vai focar nesse desenho aqui, na sutura que vai trazer o teu periósteo para a posição, tá? O legal é você trazer uma sutura ancorada bem profunda ali do palato, tá? Pegou bem, o tecido do palato é bem resistente, mecanicamente estável, então você mergulha. E normalmente uma sutura mais espessa, uma sutura que nem o Vicryl 3 zeros aqui, ele vai me dar essa tração mais potente. Sutura para o rolo, um 5 zero, um 6 zeros, talvez seria o ideal para a gente trabalhar, tá? Suturas distintas para tecidos distintos, ó. E aí você traz essa sutura. O importante é o seguinte, a alça da sutura está passando por cima da borda do periósteo, pegando ele por fora. Porque quando eu fecho, o periósteo fechou totalmente o biomaterial. Se eu faço a perfuração por dentro do periósteo, vai ficar uma bordinha do periósteo, quando eu fechar, que fica solta ali, tá? Então, é para fechar, a gente está pegando por cima do periósteo, tá? 2 colchoeiras horizontais e depois disso, mais uma colchoeira, mas aí é para o roll, tá? Para manter o roll em posição e fecha a posição aqui, tá? Dessa vez a gente usou, ao invés de cicatrizador, nós usamos os abutments, provisório imediato, a gente tem feito de N diferentes maneiras, esse é um implante cone Morse, pode ser usado, você pode colocar um pilar personalizado em cima, você pode colocar um provisório em cima, ou cicatrizador, desde que você faça ou ocupe um bom espaço da crista para remanejar, tá? E aí, ó, visão oclusal. E agora o tecido, eu acho que nessa fase aqui, talvez com umas 4 semanas de cicatrização, o provisório tem subcontorno, eu não dei compressão do provisório sobre os tecidos, eu espero esse tecido ele maturar para depois condicionar ele, e aí na prótese final que a gente condicionou e trabalhou essa posição aí do tecido gengival, tá? Então essa é a visão do corredor bucal já com o tecido ou as próteses finais aqui, bastante volume, a cervical bacana. Se você olhar, a papila não vai lá no ponto de contato, né? Eu tenho um pouquinho de recuo da papila, mas, cara, isso é quase imperceptível para o paciente, né? Não é uma técnica que ganha papila, mas ela compensa completamente as deficiências dessa regiãozinha vestibular, tá? Bom, era isso aí. Eu acho que é um bom treinamento a técnica do rolo para você desenvolver essa habilidade mais fina de manipulação, começar a entender como dividir os tecidos em diferentes camadas, qual camada te beneficia com cada situação, porque isso é princípio universal de cirurgias de tecidos moles, né? Você, com essas abordagens aqui, você vai partir para grandes reconstruções de conjuntivo, vai partir para grandes recobrimentos radiculares, unitários, não interessa, o princípio biológico é esse aí, é basicamente isso que a gente tem que entender do tecido. Desculpa a correria, a gente tentou resumir bastante coisa aqui para passar uma técnica para o pessoal sair com isso aí em mente aí, tá ok?